Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade às nossas aulas remotas, essa semana damos início a a sociologia, onde nós veremos formas de movimentos populares pelo Brasil, movimento operário, sindical, sem terra. Por que formas de movimento popular? Porque o movimento popular ele pode ser de várias formas e correr em N locais. Vamos dar alguns exemplos. Noite das Garrafadas. Início do fim do Segundo Império, Dom Pedro II. População esfomeada, toda com fome. E Dom Pedro fazendo uma festa de caviar, de champanhe francesa, dentro do palácio. Foi um movimento popular? Foi uma noite, mas foi um movimento popular. Os populares invadiram a entrada do palácio e tentaram agredir os nobres e políticos que lá estavam. E foram atacados com garrafas de champanhe para serem dispersados. Outro movimento popular, professor, outro movimento popular, vamos lá. Movimento tenentista. É um movimento militar, mas ele é popular. Os tenentes empobrecidos, normalmente negros, se rebelaram contra o governo federal no início da República. Outro movimento popular, professor. Revolta da vacina. Revolta da vacina é um dos movimentos mais famosos da história do Brasil. Oswaldo Cruz queria vacinar o povo, mas não queria dizer para que era. A vacina era contra a varíola. Depois ia ser contra a rubéola também, mas era contra a varíola. Sem avisar. Pura e simplesmente queria vacinar a população à força. Acho que foram 3 ou 4 dias de revolta, não foi nem movimento, revolta da vacina. E os movimentos populares mais importantes, eles começam lá pela década de 50, depois na década já de 60, inicia-se de forma bem de uma forma bem fraquinha, bem simples, bem rasa. O movimento sindical, os sindicatos vão ser todos eles colocados na ilegalidade. E o movimento sem terra, depois surgiu o movimento sem terra, MTST, movimento sem teto, movimento dos trabalhadores sem teto, já é no século XX, né? Século XXI, já na década de 80, né? Nós vamos ver as grandes manifestações. Mas enfim, vamos lá. O movimento popular é toda e qualquer manifestação vinda do povo com o objetivo de acabar com aquele cenário ou mudar o cenário que ele está. É um movimento popular? Foi um movimento popular? O movimento dos caras pintados? Foi. O povo saiu, a população jovem saiu às ruas para pedir a saída do Fernando Collor de Mello. É um movimento popular. Foi um movimento popular, um movimento do pedido do impeachment de Dilma Rousseff? Foi. O povo saiu às ruas pedindo a saída de Dilma.
é do governo. É um movimento, os que estão ocorrendo agora nos nossos dias, são movimentos enfraquecidos, pandemia, enfraquecidos por outros motivos, mas é um movimento popular. O povo sai às ruas pedindo algumas coisas contra ou a favor do governo. Aparentemente, os que estão pedindo aquilo que é contra as ideias do governo foi maior, mas os movimentos em si foram todos eles muito frágeis, né? Foram fracos neste momento. Se a situação piorar, talvez os movimentos aumentem. Então, o movimento popular é tudo aquilo que o povo faz em busca de melhoria de situação. E ele pode ser urbano e rural. Não esquece disso. O movimento ele pode ser urbano e pode ser rural. Existiram vários movimentos rurais na nossa história. Não são muito falados, não são muito citados, mas existiram. A luta contra os fazendeiros do Nordeste, por exemplo, é um movimento messiânico, né? Canudos. Mas antes de ser messiânico, ele é popular. A população pobre começa a seguir o Antônio Maciel, que era um advogado falido, traído pela mulher. A história dele é triste. E ele começa a pregar pelo sertão do Nordeste. E essa pregação leva a população mais pobre, leva os sertanejos em busca de uma melhoria de vida, mudança de cenário, através das palavras dele. Eles vão lá formar o Arraial de Canudos e vão ser dizimados pelo exército brasileiro, mas depois de 4 expedições. Então, é um movimento popular. Um movimento popular que lutava por mudança de cenário que estava ocorrendo lá no Nordeste naquele momento. Houve mudança, houve, são pequenas mudanças, mas elas existiram. Os sertanejos que acabaram não sendo mortos, eles acabaram indo para cidades com uma nova forma de entender e de pensar e começaram a ser um modelo de luta para a melhoria da população em geral. Outro movimento popular vinculado ao banditismo, dizem alguns historiadores, mas ele é popular, o movimento do cangaço. Cangaço é o povo pobre que começa a seguir os guerreiros, os cangaceiros, os assassinos de aluguel que existiam na época, no Norte e Nordeste, e foi um movimento chamado Movimento Cangaço. É muito falado nos livros de história como um banditismo, mas ele não deixa de ser popular. Em muitas cidades, a população pobre apoiava o movimento cangaço, porque os cangaceiros, óbvio, não podemos passar pano, entravam muitas vezes, estupravam, faziam reféns, levavam as mulheres como reféns do seu movimento, mas em muitas cidades eles eram apoiados contra o prefeito, contra aquilo que se dizia elite da cidade, eles eram apoiados. Foram considerados heróis por muitos. E por aí vai. Então teve um movimento popular? Teve, tem até hoje. Urbano? Sim. Rural? Sim. O rural que a gente mais conhece é o movimento do MST, Movimento Sem Terra, que surgiu aqui, que eu estou em Jacarezinho, aqui no Paraná, na região de Cascavel, por volta de 1984. E esse movimento existe até hoje. O que esse movimento pede? Entre os vários pedidos, o maior deles, a reforma agrária, a distribuição igualitária de terras para quem quer produzir.
Ah, professor, mas existe muito vagabundo, que tem todo movimento tem vagabundo. Todo movimento é um malandro. Mas o movimento em si é muito bonito e é reconhecido no mundo inteiro, que é o movimento pela busca da reforma agrária. O movimento dos trabalhadores sem teto também. É, professor, mas tudo tem o ruim, tudo tem o aproveitador. Mas o movimento em si, da população, que de fato precisa, é muito bonito. É nobre, que ninguém quer invadir nada de ninguém, quer ocupar aquilo que não é produzido, quer ocupar aquilo que está abandonado. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar hoje de movimentos populares e vamos dar destaque ao movimento operário, ao movimento sindical e ao movimento dos trabalhadores sem terra. Tudo bem? Escreve aí. Você que vai assistir desesperadamente as minhas aulas, os movimentos populares do Brasil, nós vamos falar de 3 principais: do sindical, do operário, do sindical e do sem terra. Tá bom? Vamos lá então. A aula não vai durar muito hoje, não. Uns 30 minutos no máximo. Então vamos lá. Vamos começar pelo movimento operário. Professor, quando surge o movimento operário? O movimento operário surge lá na Revolução Industrial. Os operários explorados, duramente explorados pelos patrões, eram obrigados a trabalhar de 16 a 18 horas por dia, com intervalos mínimos, em algumas fábricas 2 intervalos de 20 minutos, não se podia ir no banheiro e não tinha direito trabalhista nenhum. Então, os operários começaram a se movimentar. Nós vamos ter 2 movimentos operários muito fortes aí. Escrevam aí: o movimento dos ludistas e o movimento dos cartistas. Ludistas, Ned Luddington, pregavam a destruição de fábricas. Eles achavam que destruindo as máquinas eles conseguiriam que seus pedidos fossem atendidos. Pô, quanto mais eles destruíam as máquinas das fábricas, menos gente tinha que fazer mais serviço, porque máquina não cansa. Os principais líderes foram enforcados em Londres ou nas regiões aos arredores de Londres. O movimento cartista é um movimento de operário já mais politizado. Nesse movimento, né, de Ludwig, ele vai começar a exigir o quê? Que os operários participem da política. E eles pararam de destruir máquinas. Eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a fazer greve. Ah, mas para fazer greve? E daí, professor, vai fazer greve. Então, fazer greve, a máquina não vai trabalhar. Lógico que eles soltaram a polícia em cima deles. Eles apanharam, eles foram espancados, alguns foram mortos, mas eles continuaram sem trabalhar. E daí, os patrões acabaram tendo que ceder por alguns direitos. Por exemplo, criança só era considerada criança a partir apenas até aos 10 anos. Depois de 10 anos poderiam trabalhar, porque antes trabalhava 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o final da vida. Né? Começaram a ter mais tempo de descanso. A hora caiu, não era mais 16, 18 horas, era 8, 9, 10. Chegou a 12 horas em alguns locais, mas depois vieram reduzindo 10 horas por dia. Tinha horário de almoço, enfim. Movimento operário. No Brasil, esse movimento operário ele vai ter força mesmo com a vinda dos europeus para o Brasil.
durante o período migratório e ainda no segundo reinado, durante o final do segundo reinado, início do período republicano e até meados do período republicano, da República Velha, né, que vai até 1930, e depois, também durante a República Nova do Getúlio Vargas, os europeus vindo da Itália, da Espanha, de Portugal, ele já com noções de política, com algum conhecimento de direito trabalhista, eles começam aqui, eles começam a exigir mudanças no regime de trabalho das fábricas. Então o operariado começa a se movimentar. Nossa, as negociações eram maravilhosas. Mandava a polícia atirar nos operários, mandava prender, né, os operários que eram chamados de líderes do movimento. Surgiu a ideia, isso daí é péssimo, que o partido anarquista era partido da bagunça. Você pega lá os anarco-sindicalistas, são aqueles caras que é baderna, aqueles caras que não quer saber de nada, aqueles caras que só quer arruaça, mentira. O que eles queriam é que os deveres patronais fossem cumpridos e que seus direitos também fossem criados ou cumpridos onde já tinha. Começou a surgir o papel da mulher, né? Em 1932 a mulher vai virar cidadã. Mas antes disso as mulheres trabalhavam principalmente em fábricas de tecido, aqueles tonéis aquecidos com água colorida, com produtos para dar coloração nas roupas, eram todos eles trabalhados por mulheres. E se os homens eram mal vistos, né, maltratados como operários, as mulheres eram estupradas, sofriam torturas dentro do trabalho, eram castigadas fisicamente. Então, por aí vocês vejam, o movimento operário teve que ser mostrado e agiu com muita força para que quando Getúlio, a partir de 1934 até 1937, quando ele faz a propaganda como que ele é pai dos pobres, e se esquece de dizer que ele é mãe dos ricos, aí sim, aparentemente parece que os operários conquistaram alguns direitos, como salário mínimo. Não se estabeleceu o teto salarial, mas piso salarial a todos. Eles começaram a ter direito ao descanso, eles começaram a ter direito aos finais de semana, que é o lazer, e daí surge, durante o regime do Getúlio Vargas, e depois isso vai continuar, né, de 34 a 37, período constitucional, de 37 a 45, que nós chamamos de Estado Novo, que é quando Getúlio vai governar de forma centralizada, ele vai governar de forma ditatorial, de 30 a 34 provisório, de 34 a 37 constitucional, de 37 a 45 ditatorial, que surge a CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas. Olha a importância dos operários. Se não fosse o movimento dos operários, não haveria CLT, a consolidação das leis trabalhistas. E daí, para quem for assistir esse vídeo, para quem conseguir assistir esse vídeo, vai falar, professor, o que adianta? Agora, alguns anos atrás, as CLTs foram quase que todas elas, foi quase que toda ela modificada.
A CLT, que era a consolidação das leis trabalhistas, virou consolidação das leis patronistas, virou CLP. Só virou CLP porque existiu CLT. A desinformação, a falta de conhecimento sobre algumas coisas, a gente pode discutir em outro momento. Mas graças aos operários se criou leis que davam direito ao trabalhador de usufruir do seu trabalho, de usufruir dos dividendos do seu trabalho. Senão, só trabalhar e não tinha nada em troca, não tinha um período de descanso, não tinha um período de lazer, não tinha um salário digno. É o período que vai ser criado o piso salarial. E isso é muito importante. Até hoje eles não falam piso, mas eles falam salário mínimo. Foi lá no movimento operário durante o período de Getúlio Vargas. Tudo bem? Muito bem. Período movimento sindical. Isso daí é grave porque daí existe um imaginário popular que diz que sindicalista é tudo vagabundo, porque sindicalista não pode ser mandado embora, porque sindicalista aproveita da ignorância do povo para ganhar dinheiro e colocar dinheiro no bolso. E tem empresa hoje em dia que abre mão do sindicato porque os trabalhadores não querem mais serem sindicalizados. Terrível. Terrível. O sindicato é a instituição, o sindicato é o órgão que defende o direito dos seus trabalhadores sindicalizados. No caso do professor, a FEUESP. Mas tem aqui no Paraná, eu acho que é a APP, tem o CPP, Centro Professorado Paulista, em São Paulo, junto com a FEUESP, tem o Sindicato dos Supervisores, enfim. Os movimentos sindicais são importantíssimos, porque são os movimentos sindicais que vão ter acesso aos patrões e levar os pedidos, as reivindicações dos trabalhadores para o patrão. Professor, mas tem sindicato que eu escuto falar que tem sindicato que é vendido, tem sindicato que é pelego, tem sindicato que é entreguista. O que quer dizer isso? É o sindicato que procura fazer um acordo com o patrão e tentar levar esse acordo como algo bom para os trabalhadores. Grosso modo, para falar de sindicato pelego, a gente ia ter que passar aqui o resto da noite falando. É aquele sindicato onde seus líderes acabam por motivos nobres ou devido a subornos, devido a interesses financeiros, acolhendo a proposta do patrão e falando para os trabalhadores que essa proposta é boa. Mas então por que o sindicato é bom, professor? Porque sem sindicato não tem proposta. Sem ter o sindicato para conversar lá para você, não tem nem proposta. Atualmente mesmo, vocês me perdoem, mas atualmente todo mundo fala de acordo coletivo. Que acordo coletivo, cara? Não tem ninguém para me representar. Eu não sei as leis que me dão direitos, que me obrigam a fazer algo, mas o patrão sabe. E daí vem aquele tal do acordo coletivo, onde o patrão vai chantagear o trabalhador, muitas vezes, onde o patrão vai dizer, ó, quer assim bem, não quer, deixa para outro que quer. E tem pouco desempregado no Brasil atualmente, né? Então, por favor, o sindicato é o meio mais justo para que o patrão se sinta o quê? Ele se sinta intranquilo com relação aos seus trabalhadores, que ele não haja de forma desproporcional. O sindicato regula o patrão. Porque se o patrão começar a explorar, se o patrão começar a exigir sem remunerar, é o sindicato que vai lutar por ele.
hora extra, trabalho aos finais de semana. O sindicato que ajuda a regular isso junto ao patrão. O patrão que tem uma empresa e essa empresa não é sindicalizada, ele faz o que ele bem entender. E daí você vai correr para quem, trabalhador? Porque o trabalhador tem um órgão oficial, que é o sindicato, que é onde esse órgão, essa instituição, ela vai defender o trabalhador. Ela tem um advogado, ela tem um assessor jurídico, e ela tem os líderes que vão até o patrão e falam, oh, assim não dá. Sem sindicato, vira acordo coletivo. E acordo coletivo normalmente, não sempre, não beneficia o empregado. Todos os patrões são ruins? Todos os patrões são exploradores? Lógico que não. Mas a posição do patrão, se a empresa dele tiver sindicato, tiver trabalhadores sindicalizados, é uma. Se não tiver trabalhadores sindicalizados, é outra. Mas eles têm uma sede, os sindicatos têm uma sede maravilhosa. Daí, sede é sua. Você pode promover eventos nessa sede. Claro, você não pode fazer bagunça, fazer o que você bem quiser, mas você pode, porque você é sindicalizado, você é contribuinte. E isso é interessantíssimo, isso é importantíssimo. O movimento sindical ganha força durante a ditadura militar no Brasil. Na verdade, professor, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato lá em São Bernardo. Esse que é do Lula? Esse que é do Lula. Existiam outros sindicatos? Sem dúvida. Existiam sindicatos em todas as fábricas. O povo era bem politizado nesse quesito. Sabiam bem as leis que lhes davam direitos e aquilo que eles não podiam fazer porque eram suas obrigações. O sindicato dos metalúrgicos foi muito, ainda, muito enaltecido pelos trabalhadores e é ainda muito noticiado pela mídia e muito mal visto pelos patrões. Por quê? Porque nesse sindicato as metalúrgicas, as montadoras de automóveis, elas se pararam. E daí o patrão teve que voltar atrás e negociar o que seria feito com todos os trabalhadores. Mas qual foi o grande mediador de tudo isso? O sindicato. O sindicato levava os interesses do trabalhador e trazia os interesses do patronato. Levava as reivindicações do trabalhador e trazia o que o patronato podia ter. Então o patronato não agia livre. Ele não fazia o que ele bem quisesse. Mas algum tempo atrás houve um movimento para acabar com o sindicato, porque diz que o sindicato só tirava dinheiro, não lutava de fato pelos trabalhadores, que o importante mesmo é o acordo coletivo. E a gente tem, aqui em Jacarezinho tem uma empresa que eu não vou citar o nome, os caras assinaram na hora para abolir o sindicato, que eles não tinham interesse em continuarem sindicalizados. Depois de um ano, essa empresa foi vendida para um outro grupo estrangeiro, ela já era estrangeira, para outro grupo estrangeiro, outro grupo estrangeiro chegou e falou assim, acordo coletivo, eu posso fazer isso, quem não quiser, recursos humanos estão aqui, passa lá e pega o seu acerto. Quem quer lutar por eles? Ninguém. Mas professor, ele não pode pagar advogado? Pode, mas ele tira o advogado de graça. Pagando uma mensalidade que ele achava muito porque ele estava pagando para vagabundo, que não ia fazer nada por ele. Viu que o vagabundo não era tão vagabundo assim. Movimento sindical. Maior destaque. Movimento sindical de São Bernardo, dos metalúrgicos de São Bernardo, todo o ABC, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, com maior destaque em São Bernardo, onde os sindicalistas começaram a protestar
contra os abusos dos patrões e, consequentemente, começaram a protestar também contra a ditadura militar. Muito bem. Agora, o movimento do MST, o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, como eu disse, é um movimento genuinamente brasileiro, surgido em Cascavel em 1984. O maior objetivo desse movimento sem terra: uma sociedade igualitária, fraterna, onde todos possam desfrutar da mesma porção de terra para trabalhar. Existem aqui no Paraná alguns assentamentos sem terra, muito bem construídos, com muito pudor, com muita organização, onde as pessoas lutam pela igualdade de condições. Reforma agrária é dividir a terra entre todos aqueles que querem produzir nessa terra. Mas não é só dividir e pronto. Você tem que dar condições para que o trabalhador possa trabalhar e produzir nessa terra. Terra sua, se vira. Se é movimento sem terra, quer dizer que o cara já está bem despossuído. Ele está numa situação bem vulnerável. Daí o governo tem que participar e fazer tomar algumas medidas para que haja implementos, para que haja criação de recursos para que o trabalhador consiga produzir na terra que ele tanto lutou. Mas, professor, tem muito safado por aí. O cara pega a terra lá no assentamento, ele quer vender o pedaço de terra e quer fazer. Primeiro que eu tenho a dizer para vocês, toma cuidado com o senso comum, né? Assentamento dos sem terras. Um não pode vender o assentamento que é de todos. Primeira coisa, tome cuidado com isso. Existe algumas ocasiões em que a pessoa que vai lá só vai lá para usar da terra, querer lucrar com a terra, não está nem aí com o movimento sem terra. Existe. Você não pode falar que o cara vai lá para vender o pedaço de terra dele, porque não é bem assim que funciona. Existe todo um contrato onde os assentados eles têm que cumprir algumas obrigações e não pode sair vendendo a terra todo direito, senão pro latifundiário que não plantava nada, só deixava lá o mato crescer e deixava os caras entrar e depois falava, vou dar tanto para cada um, você devolve a terra para mim e acabou. Não é assim que funciona. Movimento importantíssimo, o movimento sem terra. Se eu não estiver enganado, Cascavel, 1984, pede uma sociedade fraterna e exige a reforma agrária. Aconteceu um pouquinho da reforma agrária, aconteceu em alguns momentos do governo Lula, em alguns momentos do governo Fernando Henrique, bem pouquinhos, mas aconteceu. E esse movimento existe até hoje. Um movimento nobre, um movimento justo, para quem conhece de tudo aquilo que eles pedem e por que eles pedem, aderem à proposta, se tornam apoiadores. Tem safado no meio desse movimento? Sem dúvida, tem safado no meio desse movimento. Tem gente que quer depois comprar a terra do colega ou vender a terra para outro só para lucrar e ir para outro movimento sem terra? Tem. Mas não é tão fácil como se propaga por aí. Existe um senso comum, um movimento de alienação de que sem terra é vagabundo. Sem terra, ele não tem onde trabalhar, ele só sabe viver da terra. Podem ter certeza que 95% pelo menos não é vagabundo. E que eles lutam mesmo por uma reforma agrária justa, onde todos têm o direito de produzir na terra que deveria ser de todos. Para terminar,
o movimento dos trabalhadores sem teto. Novamente, o movimento dos trabalhadores sem teto. Esse normalmente é urbano. Não tem onde morar. Vão fazer uns casebrinhos lá de papelão, de madeirite, e eles invadem terreno e constroem lá suas moradas. O que eles pedem? Distribuição igualitária de moradia dentro de determinado terreno que não está sendo usado. Normalmente eles sofrem com ações policiais, os donos daquele pedaço, daquela propriedade, pede lá a reintegração de posse, assim como do sem terra, mas nas cidades é mais fácil. E quando a posse é reintegrada, esses trabalhadores, muitos trabalham pela cidade e moram nesses casebres, moram nessas pocilgas, nessas casas, né, sem um mínimo, sem a mínima condição humana, sem o mínimo saneamento básico, porque não tem luz elétrica, se tem luz elétrica não tem esgoto, eles vão fazendo gato, tudo correndo a céu aberto, mas normalmente as pessoas trabalham e os governos não estão muito preocupados. Inclusive, ultimamente, o governo de São Paulo tem conseguido a reintegração de posse de muitos terrenos e tem mandado as pessoas para a rua. Daí, se reintegrou a posse, o que você vai fazer lá? Nós vamos construir creche, nós vamos construir isso. Ou o patrão, o dono do terreno fala que vai construir aquilo, e aquela população toda que morava lá, que poderia ter uma casa popular, uma casa CDHU, são jogados na rua. Aumenta contingencialmente a moradia de rua e aquele terreno continua sendo inaproveitável, continua ficando lá, sem aproveitamento nenhum. Existe safado nesses lugares? Mesma coisa do movimento operário, mesma coisa do movimento sindical, mesma coisa do movimento sem terra e agora do sem teto. Existe, mas é a minoria absoluta. Eu estava escutando a minha esposa falar, uma mulher cuidadora, babá, tinha 2 crianças e moravam nesses acampamentos ilegais. Foram mandadas embora. Ela não tem agora onde morar, ela mora na rua. A patroa ficou sabendo que ela não tem onde morar morando na rua, mandou ela embora também. Eles foram mandados embora da casa que eles tinham construído. Agora estão morando. Foi mandada embora do emprego, mora na rua. Uma pessoa que não é uma adulta, ridícula, sem nenhum tipo de cultura, pelo contrário. Era uma babá muito eficiente, que por ter sido mandada embora de casa, começou a não ter mais horário para tomar banho, quando tinha que tomar banho, ter um lugar onde dormir, não ter como se recompor minimamente. Só tivesse foi mandado embora do emprego também, e agora engrossa o movimento dos moradores de rua e não sabe o que fazer. Bem, é isso. Era só para falar dos movimentos populares, movimento operário, sindical e o movimento do sem terra. Acabei falando do sem teto também. Espero que vocês assistam essa aula, gostem e possam usá-las para alguma coisa, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.